Olá, espero que esteja tudo bem. Como você provavelmente sabe, o Bitcoin tentou superar os 60 mil por um tempo. Teve um bom rally, com barras verdes acima de 60 mil, chegando a 65 mil, mas não durou muito. Depois caiu, voltando abaixo da linha de suporte e da média móvel semanal de 21. O que isso significa no gráfico do Bitcoin e o que esse padrão nos diz? Quais são os riscos futuros para o Bitcoin? E qual a importância desses gráficos para o Bitcoin nos próximos meses? Como disse ontem no vídeo sobre o mercado de ações, é bom voltar com uma atualização sobre o Bitcoin. Como podem ver, o Bitcoin conseguiu por um tempo ficar acima da média móvel semanal de 21, pouco acima dos 60 mil. Mas se olhar bem de perto, e mencionei isso nos vídeos dos membros também, se observar atentamente o gráfico diário do Bitcoin, verá que o rally foi composto por apenas 3 ondas. 1, 2, 3. E como sabe, 3 ondas indicam estruturas corretivas. Ou seja, isso foi provavelmente uma onda A, onda B e uma onda C. Isso não é suficiente. Como deve saber, para iniciar um rally com convicção, força e potência, que possa virar uma tendência de alta, deve ser impulsivo. Para um rally ter alta probabilidade de virar tendência de alta, deve ter 5 ondas, não 3, como vê aqui. Mas com 5 ondas que não se sobrepõem assim. Isso não é o caso. Então, o que tivemos aqui, como pode ver só para desenhar de novo, foi A, B, C, apenas 3 ondas para cima. E, aliás, agora temos sobreposição. Esta queda seguinte se sobrepôs à primeira onda. Então, adivinha só, isso não é suficiente. Foi uma estrutura fraca que se formou na alta aqui. Não surpreende que tenha subido e falhado. Vamos voltar ao gráfico semanal e ver no contexto. Repetindo, o Bitcoin subiu em 3 ondas acima da EMA semanal de 21. A linha azul no gráfico voltou a cair abaixo dela. Por que isso é importante? Bem, como pode ver, por quê? Deixe-me mostrar isso. Este é o gráfico do Bitcoin em 2018. Veja, tivemos várias tentativas após o Bitcoin cair do pico de 20 mil. Caiu abaixo dos 21. O preço tentou voltar acima do 21 semanal e falhou. Falhou aqui, como pode ver. Voltou acima corretivamente e depois caiu de novo. Não foi suficiente. Subiu de novo e depois caiu novamente. Foi um alerta de possível risco maior. Tentou o melhor para subir acima da média móvel semanal de 21 e mais uma vez falhou e voltou a cair abaixo. Como você pode ver aqui, isso resultou em uma queda maior. Vou dar um exemplo mais recente de 2021-2022, quando o Bitcoin caiu de quase 70 mil e depois ficou abaixo da média móvel semanal de 21. Note que tentou se recuperar novamente em estrutura de 3 ondas ABC, tentou subir acima da média semanal de 21, falhou, caiu abaixo dela de novo e sim, isso resultou em outra queda e como você pode ver, mais uma vez tentou subir em uma estrutura ABC de 3 ondas como visto aqui e de novo falhou em se manter acima da média móvel semanal de 21 aqui, certo? E sim, caiu abaixo dela novamente e note que continuou a cair mais. Então, nunca é bom sinal quando o preço sobe em estruturas corretivas até a média semanal de 21, falha em ficar acima e cai de novo, como vimos aqui em o ano de 2021 e 2022. E adivinha? Estamos vendo um sintoma e problema semelhante este ano, em 2024. Então, mais uma vez, você pode ver o Bitcoin como eu disse no início. Tentou ficar acima do 21 semanal, mas observe novamente. Desculpe repetir este ponto, o rally foi corretivo e sim, mais uma vez, falhou em ficar acima do 21 semanal, caindo abaixo da linha de tendência. É um sinal de alerta para Bitcoin, de fraqueza e risco crescente. Eu diria que enquanto o Bitcoin ficar abaixo do 21 semanal e da linha de tendência, há risco de queda. Agora, se Bitcoin conseguir, por milagre, tentar mais uma vez fazer um movimento acima da resistência, e do 21 semanal, a linha azul, pode ser um bom sinal. Então, se o Bitcoin quer evitar desastre e um mercado de baixa, precisa fazer isso rapidamente, subindo acima da convergência de resistência, como vê ali entre o semanal 21 e a linha de resistência, que é aproximadamente 60 mil mais ou menos. Se o Bitcoin conseguir superar esse nível logo, na próxima semana ou assim, seria um bom sinal, positivo para o Bitcoin.
indicando que pode voltar a uma provável tendência de alta. Mas no momento, pessoal, isso não é bom, pois vemos que o Bitcoin parece repetir um padrão do passado, como vocês viram, que quando falha numa etapa do semanal 21, geralmente é um alerta de possível mercado de baixa, especialmente se romper o suporte. Por suporte, quero dizer como quando o Bitcoin subiu corretivamente num padrão ABC acima do semanal 21 e depois rompeu a mínima recente antes daquele salto, iniciando um possível mercado de baixa. Ok, e o mesmo ocorreu nos anos anteriores. Então é simples assim. No momento, o Bitcoin enfrenta pressão e muitos riscos. A questão-chave é: o Bitcoin conseguirá se recuperar e superar a média móvel semanal de 21 semanas, como visto na linha de tendência, ou vai quebrar o suporte recente, que, como vimos em 2022, quando rompe o suporte, realmente desencadeia um potencial mercado de baixa? Quero deixar claro, se o Bitcoin cair abaixo de 49 mil, o suporte mínimo de agosto, é muito provável que entremos em um mercado de baixa. Devo dizer que a situação do Ethereum é ainda pior. Também falhou em se manter acima da média de 21 semanas e está perto de quebrar a mínima de agosto. Reconheço que isso é frustrante para alguns de vocês, especialmente os entusiastas do Bitcoin. Então, deixe-me esclarecer. Não é surpreendente que o Bitcoin esteja mostrando fraqueza, pois mencionei isso em um vídeo recente que você provavelmente viu há cerca de um mês. Falei sobre a sazonalidade do Bitcoin em setembro. Como podem ver, a sazonalidade de setembro, segundo este gráfico de Jason Geffart, do Sentiment Trader, não é boa para o Bitcoin. É muito fraca. Notem que há mais barras vermelhas, mais retornos negativos em setembro, do que barras verdes, retornos positivos. Geralmente em setembro vemos fraqueza e negatividade, especialmente na primeira quinzena. Como podem ver, há muitas barras vermelhas, e continua assim. Essa fraqueza persiste durante a maior parte de setembro, até o final. A linha azul mostra a taxa de vitória, a porcentagem positiva. Notem que a linha azul está principalmente na zona de 50% ou abaixo, como podem ver aqui. É bastante fraco, não é nada bom. Então, a porcentagem positiva, a taxa de vitórias e os retornos costumam ser negativos em setembro. Mas se busca um bom mês para o Bitcoin, talvez seja melhor esperar até outubro. Esta é a sazonalidade de outubro para o Bitcoin, que mostrei há algumas semanas. E note, muito mais verdes que vermelhos. Compare este gráfico, veja aqui, predominantemente muito mais verdes. A porcentagem positiva, linha azul, fica acima de 50%, entre 60% e 70%. Agora compare isso com o que mostrei antes, com setembro. Setembro fraco, negativo. Baixa porcentagem positiva, mas outubro positivo, verde e mais alto. Se setembro está frustrando com Bitcoin, espere até o próximo mês, melhora. Isso é o que tenho aqui no gráfico do Bitcoin. Vamos ver o que o Bitcoin faz na próxima semana. A conclusão é esta. A questão-chave é: o Bitcoin pode se resgatar. Primeiro, precisa ficar acima do suporte próximo a 49 mil e pode superar a média móvel semanal de 21 períodos. Se conseguir fazer isso, se o Bitcoin superar a média móvel semanal de 21 e a resistência da linha de tendência, seria um sinal positivo, um bom sinal, indicando que os touros talvez retomem o controle e possivelmente voltemos a uma tendência de alta. Por outro lado, o Bitcoin repetir um padrão semelhante, que vimos em anos anteriores, e romper, ou seja, se o Bitcoin ficar abaixo da média móvel semanal de 21 e romper a mínima que fez em agosto, perto de 49 mil, isso aumentaria o risco de queda significativamente. E sim, pode aumentar a chance de um potencial mercado de baixa no Bitcoin também. Se isso ocorrer, aumentaria ainda mais o risco de queda. Assista ao vídeo dos membros hoje, pois cobri o Bitcoin em detalhes com alvos-chave. Também abordei o gráfico do mercado de ações e ouro nesse vídeo. Muito obrigado mesmo. Espero vê-lo na próxima atualização em vídeo. Até mais.